portas das prisões se soltem correntes de opressões. Todas as mentes sejam livres e as fortalezas destruídas. Seja a mentira removida, seja o inimigo confundido, o seu domínio destruído, o adversário retroceda e o opressor se... Evangelho de Mateus, capítulo 5. E eu quero que os irmãos ajudem aqueles amigos, nossos visitantes, nossos irmãos, que não têm Bíblia no momento. Compartilhe a sua Bíblia. Ajude essa pessoa a ler o que está escrito na palavra. Capítulo 5, versículos 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus ministrou muito no meu coração. Para entendermos o que Jesus disse, vós sois o sal, vós sois a luz, nós precisamos voltar ao passado e irmos lá para o deserto, quando o povo saiu do Egito. Quando o povo sai do Egito liderado por Moisés, o povo passa por um milagre que é o mar vermelho se abrindo, e o povo glorifica o Senhor. Depois de 3 dias o povo chega no lugar que não tem água, as águas são amargas, e Deus realiza um milagre e as águas se tornam doces, podem ser bebidas. E eles avançam pelo deserto, a nuvem está sobre eles, a glória do Senhor está sobre aquele povo. E Deus coloca o povo perto de um monte chamado Monte Sinai. E Deus fala para Moisés: sobe a este monte, porque eu tenho ensinamento para o meu povo. Era um monte muito alto, era um lugar que só podia ter poucas pessoas lá em cima, a multidão não podia ir. Era um monte onde Deus falava e o servo ouvia e a multidão ficava lá embaixo. Havia uma separação. Deus dá as tábuas da lei para Moisés naquele monte. A lei significa tudo que o povo deveria fazer ou não fazer. Depois dos 10 mandamentos, vem outros mandamentos, muitos mandamentos, como o povo deveria agir em cada situação. Deus vai dando as leis para o povo. O que é que vocês devem fazer e o que é que vocês não devem fazer. E se vocês me obedecerem de todo o coração, se vocês fizerem conforme a minha palavra, se vocês andarem nos meus estatutos, se vocês obedecerem às minhas leis, eu vou abençoar vocês e vou introduzir vocês na terra de Canaã. Mas o povo não obedeceu. Aí passam-se os anos e cumpre-se a palavra de Deus com a vinda do Messias, do Filho de Deus, para salvar a humanidade. Jesus começa o ministério no deserto.
Ele sai do deserto, escolhe os discípulos e começa a fazer milagres e maravilhas, curando, libertando, salvando. E ele então, naquele lugar, ele sobe no monte. É o que a palavra fala no versículo 1 do capítulo 5. Olha o que diz a palavra no versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Há uma diferença do monte Sinai, onde Deus deu as tábuas da lei, onde Deus deu os ensinamentos para o povo, e esse monte que Jesus subiu. Quem já esteve em Israel viu com os próprios olhos que não é um monte como o monte Sinai, o lugar que Jesus subiu, mas é uma colina, é um lugar acessível a todos. Jesus subiu num lugar alto, mas a multidão estava perto, os seus discípulos estavam perto. É como se Deus estivesse dizendo: lá no monte Sinai, vocês não podiam subir, quem tocasse o monte seria morto quando a glória descesse sobre o monte, mas aqui é diferente. O meu filho, ele vem trazendo a minha graça, o meu filho vem trazendo o meu perdão, a minha misericórdia, o meu filho vem trazendo a minha bênção, e vocês têm livre acesso ao trono da graça através do meu filho Jesus Cristo. E Jesus sobe no monte, e Jesus então começa a ensinar a multidão. Irmãos, o monte Sinai, a lei, significa, mostra tudo que o homem deve fazer e não deve fazer. O sermão do monte mostra não o que eu faço, mas quem eu sou. No sermão do monte, Jesus não estava mostrando para eles que era importante eles fazerem. Jesus estava mostrando que era necessário eles serem. Não é o que eu faço que agrada a Deus em primeira instância, mas é o que eu sou. Se o que eu sou não agrada a Deus, Deus não aceita o que eu faço. Primeiro eu tenho que ser, para depois Deus aceitar o meu trabalho. Deus não está interessado no que você faz. Deus não está interessado nas horas que você passa lendo a palavra ou orando. Deus não está interessado no tanto de gente que você evangeliza. Mais do que Deus está interessado em quem você é. A verdadeira felicidade é abraçar aquilo que o mundo despreza e desprezar aquilo que o mundo abraça. A verdadeira felicidade não está fundamentada no que eu faço, mas no que eu sou diante de Deus. A Bíblia não explica o que é felicidade, a Bíblia fala só o que é ser feliz. Felicidade, a gente não pode simplificar com uma palavra, mas eu quero aqui colocar um significado que Deus ministrou no meu coração. A verdadeira felicidade é você ter segurança, é você ter certeza de que um dia Deus te receberá na eternidade. Quem não tem esta certeza jamais será feliz.
Felicidade é andar com Deus e ter certeza do seu destino eterno. Isso é felicidade. Saber que se a morte chegar, eu vou para a glória. E se ela não chegar, Jesus está comigo, eu estou com Ele. Isso é felicidade. Imagina você pegar o seu carro para uma viagem longa. Você pega uma estrada longa e você vai com a sua família, seus amigos, e viaja, para, toma Coca-Cola, come cachorro-quente, entra no shopping, compra roupa, mas você sabe que no final desta estrada tem um abismo. O final dessa estrada vai ser trágico. É a morte. Como é que eu posso ser feliz sabendo que a morte está com um binóculo de olho em mim, dizendo: pode vir, porque você vai me encontrar? Mas eu estou aqui falando no nome de um que venceu a morte, e a morte não mais existirá. Jesus Cristo ressuscitou. Ele falou: morte, para, porque a partir de agora a vida é que tem poder sobre meus filhos. Isso é felicidade. Aí Jesus então, no versículo 2 de Mateus, ele começa a dizer o que é um homem feliz. 2 e 3. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os irmãos estão ouvindo? Dá para ouvir? Está dando para ouvir? Então dá só um pouquinho de retorno e deixa baixo para os irmãos ouvirem. Isso, amém, tá bom, tá ótimo agora. Obrigado, depois eu te dou um abraço e te pago não sei o quê. Bem-aventurado significa feliz. Feliz, felizes. E ele fala o que é ser feliz, o que significa. Mas queridos, ele fala que feliz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito não significa pobreza financeira, não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus não está elogiando aquelas pessoas que são espiritualmente pobres, que são descuidadas com a sua vida espiritual. Jesus não está dizendo para aquelas pessoas que são pobres em santidade, pobres em amor, pobres em fé, porque isso é uma grande tragédia. Jesus falou isso para a igreja de Laodiceia, uma igreja carnal, uma igreja que não tinha temor a Deus, e Jesus fala: sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Jesus ele repreende aquela igreja porque era uma igreja que vivia numa pobreza espiritual. Tinha a mesa de Deus farta, mas não usufruía, não comia da mesa de Deus, comia das migalhas do mundo. Não significa pobreza de autoestima. Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos de si mesmas são felizes. Não é isso. Uma baixa estima não é um bem, mas é um mal. Ser pobre de espírito, Jesus está dizendo que é a base para as outras virtudes. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. Se Jesus tivesse começado com a pureza de coração, não teria mais esperança para nós. Porque ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, sermos cheios de Deus.
Não podemos ser cheios de Deus enquanto estamos cheios de nós mesmos e das coisas do mundo. E pobre de espírito significa uma pessoa vazia dela mesma, vazia dos valores do mundo. E Jesus usa uma palavra no grego. Existem duas palavras no grego para pobre. Primeiro é a palavra penés. Penés é o homem que é pobre, que é aquele que trabalha para poder ganhar o pão de cada dia. É aquele que não é rico, mas não vive na miséria. É aquele que não tem coisa sobrando, mas tem o básico para viver. É um tipo de pobreza que dá para levar. É um tipo de pobreza que ele tem alguma coisa. Ele não é rico, mas não é um miserável. Mas tem uma outra palavra no grego para pobre que é pitokos. Pitokos descreve a pobreza absoluta, a pobreza total que está afundado na miséria. É um mendigo, o extremamente necessitado, aquele que não tem nada, nada e nada. Esta é a palavra que Jesus usou, pitokos. Ele está dizendo que feliz é o homem que reconhece que não tem nada, nada e nada e precisa de uma intervenção divina. O homem que reconhece que se o Senhor não agir, ele está perdido. Feliz é o homem que reconhece que o dinheiro, o poder e a força não significam nada, mas Deus significa tudo. Isso é ser pobre de espírito. E alguém escreveu, um homem de Deus escreveu o seguinte sobre pobre de espírito. Ele fala assim: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente à tua cruz me apego. Nu espero que me vistas, desamparado aguardo a tua graça. Quando estou mal, à tua fonte corro. Salva-me, Salvador, ou morro. Ser pobre de espírito é agir como aquele publicano que entrou no templo para orar. Ele nem levantava os seus olhos para o céu, mas batia no próprio peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Em outras palavras, tem misericórdia, porque estou perdido. Eu não tenho forças, eu sou um homem mau, eu estou dominado pelo mal. Tem misericórdia, intervém, faça alguma coisa por mim. Calvino disse o seguinte: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus, pode dizer que é pobre de espírito. Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada, mas repousa nas misericórdias de Deus, pode dizer que é pobre de espírito. Moisés, quando encontra-se com Deus ali, naquele monte Horebe, quando a sarça ardia, ele fala: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Quem sou eu? Isaías, quando vê a glória de Deus, ele fala: ai de mim, estou perdido. Pedro, quando se encontra com Jesus, naquela pesca maravilhosa, ele grita: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Paulo, ele clama: miserável homem que sou, quem vai me livrar? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Irmão, ser pobre de espírito é expor suas feridas ao olho do médico dos médicos. Tem muita gente dizendo que é crente, dizendo que é servo de Deus, mas está cheio dele mesmo, cheio de orgulho, de vaidade, de vanglória, dizendo: eu sou bom mesmo, eu faço melhor do que os outros mesmo, eu posso mesmo, mas nele mesmo.
Paulo fala: não somos capazes nem de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Uma pessoa que não é pobre de espírito, ela não tem fome do pão do céu, ela não acha sabor no pão do céu, que é Jesus. É um pão sem graça. Uma pessoa que não é pobre de espírito, ela não sente sede da água da vida. Uma pessoa que não é pobre de espírito, ela não vai desejar as riquezas da graça. Uma pessoa que não é pobre do espírito, ela não vai jamais desejar a redenção, nem ter prazer na santificação. Uma pessoa que não é pobre de espírito, não tem prazer na santificação. A santificação para ela é uma ordem muito dura. O pobre de espírito tem prazer em santificar a sua própria vida. Enquanto você não for pobre de espírito, jamais Cristo será precioso para você. Enquanto não enxergarmos a nossa própria miséria, jamais veremos a riqueza que temos em Cristo. Enquanto você não perceber que está perdido, jamais buscará refúgio no Salvador Jesus Cristo. Os que se sentem saciados, jamais terão fome de Deus. Ser pobre de espírito aquieta nossa alma, e nós podemos dizer como salmista no Salmo 40, versículo 17: eu sou um pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Aleluia. Só os pobres de espírito têm Deus sentado do lado quando está dirigindo. Os pobres de espírito têm a companhia de Deus até quando está dormindo. Os pobres de espírito têm a companhia do Senhor quando está trabalhando, quando pega trem lotado. Os pobres de espírito são os verdadeiros amigos de Deus. Aquele que se exalta vai ser humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O reino dos céus, Jesus fala no versículo 3, é dos pobres de espírito. O reino dos céus é dos pobres de espírito. Jesus diz que bem-aventurado é o pobre de espírito, e não aquele que se acha autossuficiente, não o arrogante, não o soberbo. Isso não é fazer, isso é ser. Não é o que eu faço, mas é o que eu sou, amado. Antes de Deus receber a minha oferta, Ele quer receber a minha vida. Antes da minha oferta ser valiosa para Deus, eu tenho que ser valioso. Deus só anda com os quebrantados. Nunca se esqueça disso. Deus só anda com os quebrantados. Deus só anda com os pobres de espírito, com aqueles que se humilham e dependem da graça de Deus. Porque pobre de espírito, não basta apenas reconhecer que é pobre. O pobre de espírito é aquele que abraça a graça de Deus. Eu sou pobre, mas eu me apego no Senhor. Isso é ser pobre, porque tem muitos miseráveis que rejeitam a Deus. Isso não é ser pobre. Isso é ser orgulhoso na miséria. Miserável orgulhoso. Talvez você chegue para um mendigo e vê ele numa situação deplorável, ele dormindo com os cachorros, e você sente pena, misericórdia. Aí você chega para ele e fala assim: olha, eu vim aqui para te ajudar. Você está numa situação de miséria, Deus mandou te levantar daqui e dar a você uma nova vida, e para Deus reescrever uma nova história. E Ele pode olhar para você e falar assim: eu não quero.
Eu não quero saber de Deus, de Jesus, de ninguém. Deixa eu ficar, mas você sabe que está na miséria? Sei. Sabe que você é um coitado? Sei. Sabe que você é um miserável? Sei. Você quer Jesus? Não. Quantos nós já encontramos pelo caminho? Pobre de espírito é aquele que reconhece que necessita de Deus e segura nos pés do Senhor. Aquela mulher pecadora que entra por detrás naquela casa, quando Jesus está ceando com aquele fariseu, sem falar uma palavra, ela se joga aos pés de Jesus e começa a chorar. Ela enxuga as suas lágrimas com seus cabelos, derrama perfume sobre os pés de Jesus e beija os pés de Jesus e continua beijando. E Jesus fala para o fariseu: olha, quando eu entrei aqui você não me beijou. Ela não para de beijar os meus pés. Olha, os teus pecados já estão perdoados. Filha, vai, você está salva. Isso é ser quebrantado. Não, eu vou adorar a Deus com aquele hino. Se não for com aquele hino, eu me recuso. O culto hoje não prestou, porque as músicas não foram boas. Aí quem disse que as músicas é para você, bonitão? A música é para, que eu saiba, as músicas são para o nosso Deus. Quem tem que gostar do culto não é eu ou você, é Jesus. Os irmãos estão desde as 3 horas aqui buscando a Deus, ensaiando e se pondo na presença de Deus. O pregador também se coloca na presença de Deus. Aí o bonitão vem depois do jogo do Corinthians, está zangado porque talvez perdeu, e aí chega aqui e fala que o culto não prestou. Eu não estou dizendo que aqui acontece isso, mas por aí acontece. Irmãos, fala para Jesus assim: não me solta, Senhor, porque eu sou bravo. Diga assim para Jesus: Jesus, meu coração é malvadinho. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Você acredita que o seu coração é ruinzinho? Acredita ou não? Já matou barata com vontade? Coração ruim. Ela não morde, mas você mata. É lógico que eu estou brincando, mas queridos, olha o versículo 4. Olha o que Jesus fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê? Aí você vai, então eu vou viver chorando. Não é isso. Jesus está falando que bem-aventurado é o que chora, e não aquele que é durão, insensível, porque Jesus fala de choro, de sensibilidade. Quando você sente uma dor muito forte, você chora. Quando você perde um ente querido, você chora. Fala de sensibilidade. Jesus está indo para a cruz, está sofrendo, os carrascos estão batendo, ele está desfigurado, está com o rosto inchado de tanto apanhar, com a coroa de espinhos sangrando, e ele vai pelas ruas de Jerusalém, e a palavra fala que uma grande multidão do povo e de mulheres acompanhava. E aí então essas mulheres, elas batiam no peito e elas o lamentavam, elas choravam por Jesus. Aí Jesus, a palavra fala em Lucas 23, 27, 28, Jesus fala, Jesus porém, a palavra fala, voltando-se para elas que estavam chorando, disse a elas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pode chorar pela sua vida e pelos seus filhos que vivem no pecado. Não precisa chorar por mim, porque eu decidi isso.
Eu escolhi isso, o meu Pai escolheu isso, e daqui 3 dias eu ressuscito e vou para a glória. Chore por você, chore pela sua miséria, chore porque você não é tão bom assim, chore porque você não é tão amigo de Deus assim, chore porque quanto mais você vive, mais você peca. Chora porque o seu pecado entristece o Espírito. Sinta o peso do pecado e chore com sensibilidade diante de Deus. Bate no peito, faça como aquela pecadora que, chorando aos pés de Jesus, enxugava com seus cabelos. Mas hoje, para que derramar lágrima, se a conta no banco está tudo bem? Para que derramar lágrima se nós não temos nem dor de cabeça? Para que derramar lágrima se só ouve palavra de bênção? Versículo 5, Jesus fala: felizes, bem-aventurados, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra prometida, a terra espiritual. Jesus diz que bem-aventurado é o manso, o que abre mão de seus direitos, e não o valentão, a valentona, o brigão. E Jesus, ele explica o Sermão do Monte na própria palavra, no próprio Sermão do Monte. Olha o capítulo 5, versículo 38 e 39, veja o que é ser manso. 38 e 39, ouvistes o que foi dito, lá na lei, lá no deserto, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém ferir o teu olho, ele vai ter que ser ferido pelo olho também. Se alguém tirar um dente seu, vai ter que tirar um dente dele também. Olho por olho, dente por dente. 39, eu porém vos digo, não resistais o perverso, o mal, mas se qualquer te bater na face direita, o que é que temos que fazer? Oferece a outra face. Se alguém te der um tapa se alguém te humilhar, é como um tapa no seu rosto. Oferece a outra face. Ele não está dizendo para você estufar o peito, levantar a cabecinha e falar: bate, bate, bate. Não é isso, não é ser manso. Isso é ser valentão. Eu sou macho, bate. Não, ele está dizendo assim: se alguém te ferir, te humilhar, abaixa a tua cabeça e vai embora. Se alguém te der um tapa de humilhação, abaixa a sua cabeça, não vá para a briga não, abaixa, desculpa e vai embora. Eu falei para Jesus: Senhor, quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu revidei com palavras? O Deus que eu sirvo vai pesar a mão. Olha com quem você está falando. Lógico que eu não ajo assim, mas irmãos, o nosso coração: ah, se Deus me desse 1 minuto, sabe, eu sou, já viu aqueles, é porque hoje eu sou crente, rapaz, você não me conheceu no Egito. É? Quando você fala assim, já mostra que você não é manso. Jesus fala assim: aprendei de mim que sou. Quem é manso? Jesus. Diga comigo: Jesus. O Espírito Santo habita em você ou não? Então você tem a mansidão do Espírito na sua vida, porque é um fruto do Espírito. Está sendo humilhado? Jesus fala: lá era olho por olho, agora eu estou dizendo para você o seguinte. E Jesus não veio revogar, anular a lei não, ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu. Jesus, tudo o que ele está falando, ele fez, irmãos. Ele não abriu a boca para reclamar quando ele era conduzido até a cruz do Calvário. Ele não abriu a boca, ele levou bofetada, ele foi esbofeteado, ele recebeu uma coroa na cabeça de espinho, ele recebeu
pauladas na cabeça, davam com um cano na cabeça dele, ele sangrou até a morte, e ele não abriu a sua boca para amaldiçoar, para repreender, para ameaçar. Ele abriu a boca e falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus é manso. Bem-aventurados os mansos. Aí o versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é justiça? Justiça não é a justiça dos homens, não é a sua justiça própria, não é fazer justiça com a própria mão, isso não é justiça. A justiça de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o justo de Deus. Deus aplicou a justiça em nós através de Jesus, e a palavra fala que nós fomos declarados justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. É você estar no tribunal e Deus e vem o promotor e aponta: ele fez isso, ela fez aquilo, ele fez aquilo, ela fez isso, e aponta, e o juiz fala: tem algum advogado? Jesus fala: sou eu, Pai. Eu morri, eu estou aqui para livrar, eu já paguei pelos pecados, por todos esses erros. E Deus então fala: está justificado pelo sangue que foi derramado por você. Não tem mais dívida. A justiça, fome de justiça, é fome de obedecer a palavra por amor a Deus. É quem tem fome de obedecer a palavra. E olha o que a palavra fala no versículo 20. Jesus fala, 5:20, que os escribas fariseus tinham a lei, e eles diziam para o povo que eles obedeciam a lei. E Jesus fala: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, ultrapassar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a justiça de vocês, se a obediência de vocês não for muito maior do que a dos escribas e fariseus, se não ultrapassar e muito, não vão entrar no reino. Que esses caras são perdidos, e vocês ficarão também. Tem que obedecer, tem que ter fome da justiça de Deus, fome da palavra, fome de Deus. Os pobres de espírito são mansos. Versículo 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Diga amém. Amém. Que agora vai te pegar, hein? A palavra vai te pegar. Está preparado? Misericórdia. Jesus explica isso no versículo 43 e 44 de Mateus 5. Ouvistes o que foi dito lá no deserto: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, preste atenção, Jesus está falando: amai os vossos Jesus, dura coisa pediste. Vamos lá. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amar os nossos inimigos, humanos, inimigos, aqueles que se opuseram contra nós, aqueles que não gostam da gente, aqueles que falam: já que você entrou para esse caminho, me esquece, e começa a te perseguir,
e se torna um opositor da sua vida. A Bíblia fala para nós amarmos essas pessoas. A Bíblia não fala para você ir lá abraçar e tal, não é isso. Amar significa perdoar, não desejar o mal, não ter ódio no coração. Amar significa desejar tudo de bom para aquela pessoa que é a sua inimiga. Bendizei aos que vos maldizem. Pessoa sai falando mal de você, caluniando você. O que é que o crente precisa fazer? Bem dizer. Sabe o que é bem dizer? Falar bem. Mas eu não tenho nada para falar. Então cala a boca, fica quietinho. Não tenho nada para falar de bom da pessoa. Fica quieta então. Mas pegue alguma virtude dela. Olha, a pessoa está falando mal de você, está te caluniando, está arrebentando com você diante das pessoas, está acabando com você. Aí você fala assim: olha, vamos orar por ela, vamos pedir que a graça de Deus abrace essa pessoa. Essa pessoa é preciosa para Deus. E olha o que ele fala ainda nesse versículo 44: fazei bem aos que vos odeiam. Se tem alguém que odeia você, façam bem. Já ouviram aquela história? Eu acho que eu já contei aqui. Tinha um vizinho, ou melhor, tinha um irmão crente, ele e a esposa, eles eram diáconos. Os diáconos são bênçãos, mas tem alguns por aí, diácono. E tinha um vizinho. Esse vizinho era endemoniado. Ele e a esposa endemoniados. Aí esse vizinho varria o quintal, colocava no saco de lixo e jogava para o lado do irmão, do outro lado do muro, para casa, e sujava o quintal. E sabe o que esse irmão, esse servo de Deus fazia? Juntava tudo com paciência, colocava dentro do saco de lixo e jogava de volta. Comigo é assim: bateu, levou. Não tenho sangue de barata. Sou crente, mas não sou bobo. Não sei se você já ouviu essas frases. Isso tudo vem do inferno, tá? Aí o vizinho vai lá no portão e briga com o crente, com o diácono. Mas você que jogou primeiro, eu vou chamar a polícia e tal. E no outro dia, pá, e o crente, pá, e tá. Aí chegou uma hora que o Espírito Santo falou: e aí, você não vai mudar de vida? Aí ele falou: bem, vamos fazer uma coisa. A gente gosta dessa casa, mas vamos vender essa casa. E venderam. Chegou um casal para comprar a casa e eles venderam a casa e não falaram nada. Por quê? E aí então, depois que assinaram, recebeu, aí o rapaz falou assim, o rapaz que comprou a casa falou: Deus abençoe a vida de vocês. Aí ele: você é crente? Sou, eu e minha esposa somos crentes, servos de Deus. Rapaz, olha, já está vendido, mas sabe por que eu estou vendendo? Por causa do vizinho. Esse vizinho é endemoniado. Ele joga lixo para cá e eu não aguentei. Olha, me desculpe, mas eu não aguentei, estou vendendo e se vira. Aí o vizinho falou: pode deixar que eu dou um jeito nele. Foi embora. Depois de alguns anos, alguns meses, volta lá: vizinho, e aí? E o vizinho? Irmão, e o vizinho? O vizinho morreu. Como? Jesus matou ele. Agora é um novo homem e a esposa uma nova mulher. Eles são irmãos em Cristo. Se você até quiser ir lá dar a paz do Senhor para eles, pode ir. Mas o que aconteceu? Primeira semana, ele joga o lixo para minha casa. Sabe o que eu fiz? Juntei tudo e coloquei lá fora. Cheguei no portão: vizinho, tem mais lixo aí? Eu estou pondo lá fora para o lixeiro pegar. Se tiver, me dá que eu vou pôr lá também.
No outro dia, lixo para cá. Vizinho, ó, minha esposa fez um bolo de chocolate, especialidade dela, e a gente está trazendo de presente para vocês. Começou a fazer o bem, e esse vizinho não aguentou o poder de Deus e se converteu. Se converteu e se tornou um servo de Deus, porque alguém determinou no coração fazer o bem. Jesus está falando isso, os misericordiosos, os mansos, os pacificadores. Ser misericordioso, irmãos, o incrédulo, aquele que não recebeu a Cristo, ele ainda não tem o entendimento que você tem. Ele ainda não compreende o caminho que você compreende hoje, não compreende a graça que você compreende. Por isso nós precisamos ser misericordiosos. Seja misericordioso com os políticos, com os seus vizinhos, com os seus parentes, com os seus pais, com os seus filhos, enfim, com todos da sua empresa. Seja misericordioso. E ele fala ainda no 44, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Sabe, aqueles que perseguem você na empresa, que te humilha na empresa, que te maltrata na empresa e em qualquer outro lugar, sabe essas pessoas? Jesus fala, ore por elas. Senhor, sabe o fulano, eu oro para que o Senhor o abençoe. Salva aquela vida, Pai. Em nome de Jesus, põe tua mão de bênção. O diabo vai ficar endemoniado. É assim que vai acontecer. Olha o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão o quê? Você quer ver o Senhor? Jesus diz que bem-aventurado é o puro de coração, e não aqueles que vivem se banqueteando com os prazeres do mundo. Irmãos, o mundo é um lixo. Mundo significa limpo. Deus criou o mundo, essa é a intenção, limpo. Imundo é impuro, sujo. O mundo se tornou imundo. O mundo está podre. E eu falo isso, irmãos, com toda a convicção. Se você assistir novela, o lixo entrará no seu coração. Programas, e vou dar nome aqui, Faustão. Tem um programa da tarde, da Record, Praça é deles, Pânico na TV, já falo o nome, Pânico, Cacete e Planeta, que sai do mundo, do globo, uma cobra, uma serpente, e aí vai, esse Big Body, como que é? Big Brother, é que nem esse nome, irmãos, é terrível você falar isso. É uma nojeira. Limpos de coração, não fique olhando para essas coisas, isso é uma sujeira para a sua vida. O mundo está depravado. As pessoas que são elogiadas, ídolos na sociedade, são as mais depravadas. Pessoas que pousam nua para a revista, são aquelas que são admiradas. Está tudo virado, e o crente se acostumou com isso. Abre a internet, é cão para tudo quanto é lado, e ele fica ali. Você pode ver o seu e-mail, preparar alguma coisa, pesquisar alguma coisa, mas irmãos, foge da impureza, foge da podridão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque vão ver o Senhor. Vão ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. A imoralidade tomou conta. Sai nas madrugadas por aí, irmãos, é terrível. É um mundo de cão. É uma violência que não tem fim.
E nós, igreja, nos contaminamos, estamos andando como se estivesse tudo bem. Jesus fala aqui, há 2000 anos atrás, bem-aventurados os limpos de coração. E o versículo 9, ele fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É o pacificador, não aquele que vive metido em contendas. Tem irmão que gosta de uma fofoca, gosta de uma contenda, não vê a hora de se reunir com os outros irmãos para falar mal dos outros, para contender, para brigar. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que buscam a paz no reino, aqueles que apaziguam, aqueles que apartam briga, aqueles que abraçam e falam, vamos andar junto, irmãos, não fique assim, não fique bravo, vamos abraçar uns aos outros. É aquele que trabalha para a paz no reino, na igreja. E aí então ele termina, eu quero terminar no versículo 10 dizendo assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado o perseguido por causa da justiça, porque você obedece a Deus, você é censurado, perseguido, caluniado, porque você é um homem de Deus e anda certo. E não aquele que vive bajulando os outros por motivos interesseiros. Obedeça a Deus e não fique bajulando ninguém por motivos interesseiros. Não encoberte pecados. Obedeça a Deus. São aqueles que têm perseguição por causa da justiça. Jesus então, ele fala esse sermão, ele fala as bem-aventuranças. Aí então ele fala: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. O texto que eu comecei, eu vou começar a pregar agora. Brincadeira. Eu vou terminar. Olha o versículo 13. Agora você vai entender o que é ser sal e o que é ser luz. Olha tudo que Jesus falou antes, que a gente viu aqui. Se você fizer isso, aí ele fala: vós sois o sal da terra. Você é diferente. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça, no versículo 16, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz. Tudo que ele falou antes é o que é ser sal, é o que é ser luz. Você está entendendo? Eu não posso pregar sobre sal e sobre luz se eu não falar das bem-aventuranças. Não é o que eu faço, mas é o que eu sou. Eu sou sal e eu sou luz. Ele não manda eu fazer luz, Ele não manda eu fazer o sal, Ele manda eu ser. Ele manda eu ter fome, Ele manda eu ser manso, Ele manda eu ser pobre de espírito. É o que eu sou. Ele manda eu ser misericordioso, Ele manda eu ser limpo de coração. É o que eu sou, que vale a pena diante de Deus, que nos faz felizes. Não é o que nós fazemos, o que fazemos é um resultado do que somos. A boa árvore produz bons frutos. Precisamos trabalhar sim, precisamos evangelizar sim, precisamos orar, estudar a palavra, mas irmãos, não adianta fazermos isso se negligenciarmos o mais importante, que é o ser. Os fariseus eram homens de oração, faziam longas orações e foram tudo para o inferno. Foi tudo para o inferno. Jesus falou: ai de vós hipócritas,
Vocês dão esmola, vocês jejuam, vocês oram, fazem longas orações. Ai de vós, que agora estão rindo porque vocês vão chorar e lamentar na eternidade. Quem é você? Quem você é? Quem está por trás dessa pessoa que está aqui? Quem você é lá no emprego, lá na sua casa? Você é aquele que chega chutando o cachorro e espancando os filhos? Temos andado de modo digno desse reino? Pergunto. Temos vivido de modo compatível com aqueles que vão assentar no trono? Temos resplandecido a glória do Deus vivo aqui na terra? Seu coração está cheio das coisas do mundo ou está cheio de Deus? Está sedento pelas coisas do céu? Já abriu mão de tudo para se derramar aos pés de Jesus? No tempo de Jesus Cristo, quem entrou no reino não foram os fariseus, que se consideravam ricos em méritos, não foram os zelotes, que o judeu tem tanto orgulho em falar, que sonhavam com um estabelecimento do reino a custo de sangue e espada. Eram pessoas de briga. Mas quem entrou no reino foram os publicanos, as prostitutas, os pecadores, o refúgio da sociedade humana, que sabia que eram tão pobres, que nada tinham para oferecer e nem receber. Tudo o que eles podiam fazer era bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Esses entraram no reino. Esses entraram. Abaixa sua fronte agora. Põe seu coração diante de Deus. Talvez você está cheio de livros dentro de si. As faculdades têm falado mais alto, porque você está cursando, está fazendo uma faculdade, o seu coração está cheio de orgulho, de vanglória, de vaidade. Arrependa-se agora, reconheça que você é um miserável sem a graça de Deus, reconheça que você é um eterno dependente do Senhor. Reconheça que se não for a mão do Senhor sobre a tua vida, você cai duro e morto no chão. Reconheça que você precisa do Senhor. Diga: Senhor, me perdoa. Muitas vezes eu andei sozinho, muitas vezes eu achei que não precisava, muitas vezes fui arrogante, orgulhoso. Me perdoa. Põe sua vida diante do Senhor. Pai, toma a tua igreja, esse povo que o Senhor ama tanto, o Senhor é apaixonado, que nós somos pecadores, o Senhor já sabe, o Senhor conhece tudo. Tua palavra foi pregada, Pai. O Senhor mandou eu falar isso, porque o Senhor ama esse povo. É um povo que foi comprado por um preço muito alto, o sangue de Jesus. E sabemos que o Senhor não abre mão de nós. Sabemos que o Senhor não abre mão de nós. Muito obrigado, Jesus. Eu te amo. Obrigado porque o Senhor alimentou o meu coração nesta noite. O Senhor alimentou o coração do teu povo que ama o Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Portas das prisões se soltem, correntes de opressões, todas as mentes sejam livres e as fortalezas destruídas. Seja a mentira removida, seja o inimigo confundido.